Boa tarde a todos, muito prazer, me chamo Pércio Passos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e quero agradecer a toda a bancada, a todos vocês que estão aqui hoje para avaliar meu trabalho. É uma honra estar na presença de todos vocês, é uma satisfação muito grande da minha parte. Eu agradeço. Eu sou casado com a Valéria Passos. Eu agradeço a Deus por ter uma mulher como ela, que me apoia a todo momento, incluindo até às vezes para dar uma força para estudar, né? Isso é importante ressaltar, porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então, é uma abraço. Somos diáconos na Fé em Cristo, com sede nacional em São Paulo, no bairro de Pirituba. Já estamos lá congregando há um bom tempo, estamos com esse cargo eclesiástico e amamos essa obra. Eu conheci a FETEC através do apóstolo Rodrigo Salgado, que é o presidente da nossa congregação. Passou o telefone do pastor Márcio, e o pastor Márcio me apresentou a FETEC. Eu agradeço muito a você, pastor Márcio, desde o primeiro momento, sanando dúvidas, me apresentando, e estamos aqui para apresentar, e tanto nessa parte final, né, do bacharel em teologia. Obrigado, o senhor faz parte disso. Também quero agradecer ao professor Fernando. O professor Fernando, não tenho como deixar aqui os meus aplausos a ele, não só por ter me ajudado, né, mas também por fazer parte e me orientar para a criação desse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Bom, a partir desse momento, eu quero apresentar o nosso trabalho. O nosso trabalho foi com base no Pentateuco, usando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Trazer a revelação de Jesus em alguns textos dentro desses livros mencionados. Pois dentro do Pentateuco a gente vai ver Jesus de forma às vezes até simbólica. E é muito rica as informações que a gente tem nesses livros, desde a criação até Deuteronômio, que para os judeus esse é a famosa Torá, e de Gênesis a Deuteronômio tem uma grande reparação, uma grande representação do Mashiach, assim como diz os judeus, dentro destes livros. E a gente buscou trazer e fazer um bom trabalho dentro deste propósito, para que a banca avalie de forma com bastante carinho, porque foi feito com bastante carinho, né? Uma coisa que o que a gente utilizou como base? Usamos como base a própria Bíblia, para a gente trazer bastante ênfase no que a gente está fazendo, e sites que trazem no mesma fiada de assunto, tá bom? Então, com isso, tem o mesmo acordo, o mesmo sentido, para a gente trazer um português bem simples, de uma forma bem saudável de ler, ficar bem claro para todos, tá bom? Com isso posto, então, meus irmãos, não teve como ter outro tema, não tinha como ter outro nome, né, este tema, a existência de Jesus nos 5 livros do Pentateuco. Justamente para trazer um propósito de provar que Jesus esteve desde a criação, desde a fundação, desde a palavra em hebraico Bereshit, que é no princípio em hebraico, e para a gente no início criou Deus. E depois temos a palavra façamos o homem a nossa semelhança. E dentro deste propósito quero trazer todas as referências dentro do Pentateuco, mostrar no Pentateuco, nos 5 livros,
a existência de Jesus. Por que isso? Somos acostumados a escutar muito mesmo, mais pregações falando de Jesus, do seu nascimento a partir, né, da Virgem Maria, que foi agraciada pelo Espírito, primeiro um anjo, que o Espírito de Deus estava sobre ela, e dela a Virgem nasceria Jesus. Então, com isso posto, eu quero trazer também Yeshua, trazer Jesus nos 5 Pentateucos. Também ali, às vezes, de forma bem, como que eu posso falar, de uma forma bem singela. Então, ali com estudo, com bastante referência, a gente evidenciar Jesus. Às vezes, até simbolizando simbolicamente com um sacrifício. E isso é muito bonito. E eu quero trazer dentro deste trabalho, o propósito dele é trazer e deixar bem claro a presença do Mashiach em todos os momentos. Lá no passado, na criação, no presente, enquanto ele esteve na Terra, como ele está presente aqui pelo seu Espírito. Bom, vamos falar um pouco mais do desenvolvimento deste trabalho, tá bom? A gente começou com o início abordando o livro de Gênesis e nós trouxemos aqui o trabalho também a questão do nome de Gênesis, né? Suas origens. A gente vai ver em grego Genesios, né? Que significa em português origem ou fonte, né? Que foi traduzida aí do hebraico da palavra Bereshit, que quer dizer no princípio. Né? Então a gente tem aqui hoje nas nossas Bíblias a palavra Gênesis, que estão fundamentadas, muito bem fundamentada. Nesse sentido, a gente quer mostrar em Gênesis, desde o início da criação, Jesus. A gente vê em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que relata: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa aparência. Desde o princípio do capítulo, a Bíblia, Deus descreve no plural. Podemos usar como base de pesquisa a própria Bíblia. O seguinte livro, tá, que eu vou mencionar agora, é um comentário de João, né, João 1,3 e Colossenses 1,16, que explicam que Jesus teve um papel ativo na criação. Mas ainda em Gênesis 1:2, mostra que o Espírito de Deus também participou da criação. Então, assim, a gente tem uma ideia que em Gênesis 1 aparece juntos várias vezes. Né? Em Marcos, vou trazer uma referência bem bacana, Marcos 9, a 11, mostra que são 3 pessoas distintas, mas perfeitamente unidas. Olha que coisa linda. Após o batismo de Jesus, ele estava, né, subindo da água enquanto estava sendo batizado. O Espírito desceu, né, como forma de pomba, nós conhecemos isso. E no mesmo tempo, o Pai falou do céu. Olha que coisa linda. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas que cooperam para o nosso bem desde a eternidade. Em Gênesis, podemos ver algumas profecias acerca de Jesus. Podemos verificar nos seguintes versículos. Olha só, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, olha que coisa, entre a sua descendência, descendente dela, e a descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.
agora vamos falar do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento e tem o tema principal, a história de Israel após a morte de José, contada no último capítulo do livro de Gênesis, através da liberdade dos hebreus desde o Egito até a construção do tabernáculo. A palavra êxodo, dirigida à palavra grega exodos, e significa saída ou partida. Quando buscamos Jesus revelado em Êxodo, encontramos algumas passagens na própria palavra, ou seja, na própria Bíblia. Tenho visto, olha só que bonito isso, meus irmãos, tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, conheço as suas dores e desci para o livrar das mãos dos egípcios e para os conduzir a uma boa terra. Êxodo 3, 7 a 8. Deus revela a si mesmo como o libertador e líder de seu povo. Um Deus próximo, habitando entre nós e entre eles, nesse momento. Preocupado com os assuntos de sua vida diária. A passagem Eu sou no Evangelho de João encontra sua origem primária no livro de Êxodo. João fala que Jesus é o pão da vida. Moisés fala de duas maneiras do pão de Deus. O maná, Êxodo 16:35, e os pães da proposição, Êxodo 25:30. João nos mostra que Jesus é a luz do mundo. No tabernáculo, o calendário serve como fonte de luz permanente. Só corrigindo aqui, o candelabro, me perdoe, meus irmãos, serve como fonte de luz permanente. Êxodo 25:31 a 40. A Páscoa do povo hebreu indica que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido pelas nossas relações. Êxodo 12, do 1 ao 22. No início do chamado como porta de voz de Deus, Moisés jejuou 40 dias, enquanto estava no Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos. Isso está em Êxodo 4, 2, 17. E da mesma forma, antes de começar o ministério, Jesus também jejuou 40 dias no deserto para em seguida começar a ensinar a respeito do reino de Deus. Mateus 4, 2 ao 17, vemos dados e relatos a qual nos traz Jesus em sua existência revelada, futura ou presente em cada sentido abordado. Assim falamos um pouquinho de Jesus em Êxodo. Em Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, a gente vai abordar praticamente ver Yeshua, ver Jesus, simbolicamente como os sacrifícios. Então, o sacrifício, geralmente, por exemplo, eu vou dar uma lida aqui, em Levítico 1, 1 ao 3. Será falado sobre o holocausto, que se fosse feito por gado, teria que ser macho e sem defeito, para ser apresentado à entrada da tenda do encontro para que fosse aceito pelo Senhor. Isso seria o símbolo de sacrifício de Jesus, melhor dizendo. Chegamos no terceiro livro, em Levíticos. Em Levítico a gente vê nos sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes a simbologia de Jesus. Eu vou trazer aqui uma referência para os irmãos em Levítico 1, 1 ao 3,
será falado sobre o holocausto, que se fosse feito por gado, e esse gado não poderia ter, teria que ser macho e não poderia ter defeito nenhum, para ser apresentado à porta da tenda, né, para que fosse aceito pelo Senhor. Isso seria o símbolo do sacrifício de Jesus, que podemos ver em Hebreus 9,14. Faz um apontamento para esse sacrifício, né? Então esse foi a passagem aqui que eu trouxe em Levíticos. Enfim, chegamos em Deuteronômio. Em Deuteronômio, eu vou fazer aqui uma breve explicação. Em Deuteronômio a gente vê Moisés muito mais ativo do que os outros livros, a partir do momento da saída de Êxodo, né? E nesse momento você vê Moisés muito atuante perante ao Eterno, de uma forma bem excessiva com o povo, porque já não é o mesmo povo, né, que estava da saída, né, do Egito, após aquela questão do povo já não querer ver, após o pecado do bezerro, né, o povo, Deus ainda quer fazer uma aliança com o povo se acorda, não quer estar no monte, se afasta, pede para Moisés ser o intermediador da palavra entre Deus e eles, e assim Deus fala que vai ter aquela divisão de quem vai pisar na terra. Aquele povo que não ia pisar na terra só seria um povo acima dos 20 anos futuros, né? Então, dessa forma, a gente vê Moisés ensinando muito o povo, muito mais ativo. É possível encontrar Jesus em vários elementos, tanto na maioria da lei, como na relação do pacto de Deus com o seu povo, quanto no próprio Moisés. Exato, no próprio Moisés a gente pode ver. Usamos Moisés como exemplo, mas evidente, prefigura Cristo por ser mediador da aliança. Okay? E hoje nós participamos da nova aliança. Não temos Moisés como mediador, mas Jesus Cristo, que estabelece a comunhão entre Deus e a nós. Assim foi uma breve, nosso material tem mais explicações sobre Jesus no 5º livro em Deuteronômio. Com isto posto, para concluirmos então, vimos que Jesus, Cristo, em Gênesis está presente na criação, onde citamos que Deus fala no capítulo 1, no versículo 26. Façamos nós o homem a nossa semelhança. E vemos Jesus sendo revelado nos demais Pentateucos. Assim também hoje, com base nos estudos, podemos dizer e podemos também trazer essa existência pelo Espírito Santo Jesus, sendo revelado em cada um de nós. Obrigado pela atenção de todos. Estou muito feliz pelo dia de hoje. Uma excelente noite a todos.